Felipe Luiz acreditou nas suas convicções e colocou o jogo contra a LDU no bolso. Nesse vídeo, a gente vai analisar o que aconteceu no jogo contra a LDU e entender o porquê o Flamengo foi mais eficaz com Bruno Henrique e Michael, mesmo não fazendo gols, mesmo não dando passe para gols, e quando entrou Cebolinha e Pedro, simplesmente o Flamengo parou de criar jogadas de ataque. A gente vai discutir nesse vídeo. Peço que você fique até o final para você entender o que está acontecendo e o porquê essa tática, essa ideia do Felipe Luiz deu muito certo contra a LDU. O Flamengo precisava de um resultado vitorioso no Maracanã. A torcida fez a sua parte, o Flamengo precisava fazer a dela. E o Felipe Luiz, ele tinha uma estratégia de jogo que ele percebeu que estava fazendo com que o Flamengo perdesse potência na marcação-pressão. Quando o Pedro volta, ele percebe que para poder conseguir assim ter profundidade na hora de fazer a marcação, ele precisava abrir espaços com os pontas. Por quê? Todo mundo que vê o jogo do Flamengo, quando o Flamengo vai defender, é sempre com uma linha de 4 na defesa, 4 no meio e 2 sobrando. Esses 2 sobrando, quando é o time titular, sempre é Arrascaeta e Pedro. Esses 2 jogadores, eles não podem fazer marcação-pressão, porque nessa de gastar energia marcando, eles podem, além de se machucar, porque tem histórico de lesão, Pedro volta de lesão recentemente, o Arrascaeta sofreu com lesões nos últimos anos também, então são 2 jogadores que sobram na marcação e que não podem fazer uma marcação-pressão com muita eficiência. E aí, o Flamengo perde 2 jogadores que poderiam fazer essa pressão e conseguir recuperar a bola e o Flamengo ter a bola em seu pé. Quando o Flamengo tem Pedro e Arrascaeta jogando junto, que são 2 jogadores que sobram na marcação, dá espaço para o time adversário conseguir trabalhar a bola com mais qualidade. E aí o Flamengo perde a oportunidade de ter a bola no pé e conseguir criar jogadas de perigo. O que o Felipe Luiz então entendeu? Eu preciso, por uma razão emocional, e aí é um técnico que entende o Flamengo. Porque se não é um técnico que entende o Flamengo, ele poderia começar com Cebolinha e Pedro, né? Que são bons jogadores, ninguém aqui vai discutir a qualidade de Pedro e de Cebolinha, e falar, olha, eles vão jogar retrancado, uma hora vai sobrar uma bola Pedro e o Flamengo vai fazer o gol. Sendo que isso também pode abrir espaço para o adversário criar jogadas, porque o Cebolinha não tem esse vigor físico para poder fazer marcação-pressão, assim como o Arrascaeta também não, e o Pedro também não. E aí, se um treinador que não conhecesse o emocional da torcida flamenguista, do Flamengo, historicamente, e não entendesse as nuances por trás desse jogo, poderia sim ser um jogo que poderia fazer no Maracanã um inferno para o próprio Flamengo. E aí, dentro da tática do futebol, o jogo ele é dividido em 6 blocos de 15 minutos. Então são 3 blocos no primeiro tempo e mais 3 blocos no segundo tempo. O Flamengo precisava dominar e fazer um gol no primeiro e no segundo bloco. Para a torcida do Flamengo manter o emocional e a felicidade lá em cima e isso não se virar contra o Flamengo. Porque a gente parte de um princípio, tá? Eu vou muito no Maracanã, eu entendo, eu conheço a torcida do Flamengo. Se o Flamengo passa o segundo tempo e ainda tá 0-0, a torcida ia ficar cada vez mais impaciente com qualquer erro, com qualquer tentativa fracassada do Flamengo de chegar no ataque e perder uma chance. Então o Felipe Luiz ele sabia, ele tinha a real noção do que é o Flamengo, ele sabe o que é o Flamengo. E por isso ele precisava trucidar o adversário nos primeiros minutos do jogo. Tanto no primeiro bloco de 15 minutos, tanto no segundo bloco de 15 minutos, tanto no terceiro bloco de 15 minutos. Ou seja, o primeiro tempo tinha que ser avassalador para o Flamengo, para ele conseguir construir o resultado e a torcida estar a favor do Flamengo e não se virar contra o Flamengo com essa questão emocional dos torcedores flamenguistas no Maracanã. Fica Pedro e Cebolinha no banco. Vamos focar aqui no Pedro, que é o melhor camisa 9 do Brasil, isso é indiscutível. Quando ele tá bem, ele faz a diferença. Entra Michael e Bruno Henrique. No vídeo anterior, do vídeo do Bahia, né, jogo pós o jogo contra o Bahia, eu falei da importância do Bruno Henrique de ser o boi de piranha, o cara que vai gastar energia na marcação-pressão, o cara que vai chegar mordendo o adversário. E quando você tem um Flamengo que vai precisar fazer essa marcação-pressão justamente com o Michael e com o Bruno Henrique, a chance do adversário se sentir acuado e perder a bola tentando fazer ligação direta para o ataque é muito maior. Então, quando você tem 2 jogadores rápidos mordendo a todo momento o adversário, a chance do adversário perder essa bola e o Flamengo recuperar essa bola
trabalhar essa bola e criar chances de oportunidade é muito grande. É muito grande. Então, mesmo que de uma forma ofensiva, Bruno Henrique e Michael não sejam jogadores que vão fazer gols e assistências, são jogadores muito eficientes quando se trata de marcação-pressão. E o time do Felipe Luiz é um time que precisa de pressão a todo momento, marcação alta, porque a gente sabe que tanto o Léo Pereira quanto o Léo Ortiz são jogadores com muita qualidade de passe. Então o Flamengo pode ficar com o time todo no ataque, a zaga e os laterais podem ficar ali no máximo no meio de campo, enquanto o Flamengo pressiona o adversário a perder essa bola. Aí o Flamengo vai, faz aquela jogada em U, até achar um espaço para poder criar jogadas de perigo. Ontem, por exemplo, o Flamengo não usou tanto o Wesley quanto normalmente usa, porque achou mais espaço ali na zona que estava o Alexandro e o Michael. E a jogada que deu o escanteio do Luiz Araújo foi justamente a jogada que o Michael cruzou. Obviamente não aconteceu nada, mas desviou, teve o escanteio, Luiz Araújo cruzou, cabeceio do Léo Ortiz. E o segundo gol também por aquele lado, onde o Alexandre fez uma jogada magistral, simplesmente deixou o lateral desesperado, e aí a bola sobrou para o Luiz Araújo fazer o gol. O que eu quero dizer com isso? Todas as vezes que vemos Bruno Henrique e Michael jogando juntos, ou Bruno Henrique e Plata, ou Michael e Plata, a ideia basicamente é fazer essa marcação-pressão. É pressionar ao máximo para poder fazer o adversário perder essa bola, o Flamengo pegar essa bola e trabalhar. Outra nuance do jogo de ontem foi o Flamengo sabia que o Arrascaeta não ia arrumar nada dentro do jogo. E tanto é que a gente quase não ouviu falar do Arrascaeta, porque justamente ele estava sofrendo uma marcação individual. A LDU sabia que uma das formas de conseguir controlar o Flamengo era fazer uma marcação individual no Arrascaeta. Tanto é que o Flamengo recua o Gerson, bota Luiz Araújo e fazia com que o Luiz Araújo ficasse mais solto, trabalhando como se fosse uma forma de ser o Arrascaeta livre de marcação. Gerson, com a qualidade do passe, jogou como volante para poder conseguir compensar essa falta do Arrascaeta dentro de campo. O que significa dizer que o Felipe Luiz veio muito preparado para esse jogo. A gente talvez possa reclamar de algumas coisas que o Felipe Luiz faça, ou de algum detalhe, mas ele foi muito inteligente na construção do estilo de jogo, da tática do Flamengo. Foi um estilo de jogo e um jogo pensado para o Flamengo, para o flamenguista e para aquela situação. O jogo de ontem foi de fato um jogo muito bem pensado pela comissão técnica e pelo Felipe Luiz, para poder chegar lá no Maracanã e trazer esse resultado. Acabou saindo Bruno Henrique e Michael. Entra Cebolinha e Pedro. Quando entra Cebolinha e Pedro, o Flamengo conseguiu dar muito mais espaço para a LDU jogar. Porque justamente ficou sobrando Arrascaeta e Pedro, jogadores que não têm esse poder de marcação e de marcação-pressão tão forte quanto a dupla Michael e Bruno Henrique. A LDU conseguiu dar aquela respirada, e aí quando conseguiu dar aquela respirada, foi tentando fazer ligação direta, chutão para o ataque, para poder conseguir criar chances de perigo. E justamente a LDU passou mais tempo com a bola quando entra Pedro e Arrascaeta. Arrascaeta já cansado, ele não iria fazer naturalmente essa função de marcação-pressão. O Pedro não está bem fisicamente a ponto de fazer esse tipo de trabalho, então o Flamengo deixou a LDU jogar com um risco controlado, um risco calculado para poder fazer então o tempo passar e aí chegar ao final do jogo e o Flamengo vencer. Mas o racional sempre é, todas as vezes que a gente vê Pedro no banco, é porque a ideia do Felipe Luiz é conseguir trabalhar essa marcação-pressão. Aí a gente fala assim, então o Pedro sempre vai ficar no banco, porque a estratégia principal do Felipe Luiz é essa dominância na parte do ataque, no campo adversário? A resposta é não, porque quando o Pedro conseguir melhorar fisicamente e tiver no mesmo nível dos outros jogadores na questão física, não na questão técnica, porque isso não se discute, ele é muito acima da média do que qualquer outro centroavante, e até mesmo dos que estão ali
jogando no Flamengo, ele vai voltar. Ele vai conseguir voltar para o time titular. Vai ter jogos que o Pedro vai conseguir jogar, porque justamente vai ter ali nuances que vão fazer o Flamengo sair com o resultado. Eu estava no Flamengo e Corinthians, no Maracanã, e aquele jogo você percebia que o Pedro ele não atacava tanto na questão da marcação-pressão, mas tinha jogadores fazendo isso por ele. De La Cruz saía do meio de campo voado e pegou a bola, roubou, e aí o Pedro fez o gol. Justamente teve lances ali que a gente percebeu onde que vai ter jogos que o Pedro vai jogar muito bem, vai fazer esse tipo de trabalho lá no ataque, com um pouquinho mais de tranquilidade, não com uma obrigação tática muito grande igual Bruno Henrique e Michael, mas que ele vai conseguir entrar e vai conseguir jogar. E aí, a galera ontem estava falando na Casa TV sobre o Flamengo usar o Pedro como um recurso. E a ideia, basicamente, do Camisa 9 hoje é justamente essa. O que eu penso para o futuro é que o Camisa 9 ele vai ser uma espécie de um kicker no futebol americano, que é aquele jogador que entra para poder dar aquele chutão e acertar ali o garfo do futebol americano. Ou seja, no futuro podemos ver cada vez mais times tendo um 9 de referência, aquele 9 raiz de verdade, mas que ele não seja necessariamente o titular, mas vão ser usados ali em situações específicas, para poder puxar a marcação, fazer pivô, conseguir cabecear com qualidade, conseguir em espaços pequenos tomar uma decisão de fazer o gol. O jogador que só pensa em fazer o gol e mais nada. Então, vai ser um recurso para os clubes no futuro e eu prometo fazer um vídeo sobre apenas isso. Como será o futuro dos camisas 9 ali no futebol. Basicamente, se você é flamenguista e vê o Pedro na escalação dos próximos jogos como reserva, é porque justamente a ideia do Felipe Luiz é amassar o adversário nos primeiros minutos do jogo, tentar fazer um gol, tentar fazer o segundo gol e depois apenas administrar com um pouco mais de tolerância aos espaços que vão ser criados para o adversário. É basicamente isso. Então, nós como flamenguistas temos que entender essa nuance do Flamengo 2.0 de Felipe Luiz com o Pedro disponível. O que você acha? Falei alguma besteira aqui? Ou você concorda comigo? Será que vimos jogos diferentes? Comenta aqui embaixo a sua opinião, que assim que você comentar, eu irei te responder. Fico por aqui, aquele abraço e tchau.